Só uma musiquinha, pessoal, enquanto a turma entra. Professor André, já já eu lhe chamo pra gente entrar e começar a nossa DR. Só esperar um pouquinho a turma começar a chegar aqui na nossa DR. Ai, Deus. Carmen, Vânia, Rodrigo, Fabrício, sejam bem-vindos, todos vocês. 2 minutinhos para a turma ir entrando. Gabriela, querida Gabriela, Carol, Fabrício, Brisa, sejam todos muito bem-vindos. Salve, salve, Alves. Eita. Dia puxado hoje. Nós vamos fazer uma DR, parar aqui a nossa música, para um pouquinho de ouvir o gênio Renato Russo. Olá, pessoal, salve, salve todos vocês, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estou voltando aí depois de um período de muita correria, sem tempo para fazer as DRs, estou voltando. Cristiane, Brisa, tudo bem? Estou voltando para tentar fazer as DRs e vou tentar manter uma periodicidade, pelo menos de 15 dias aqui. E na DR de hoje, eu convidei um amigo, o professor André Agra. Vou chamar o professor André Agra para a gente entrar aqui e começar. E o tema vai ser um tema muito importante. Nós vamos tratar sobre as inovações na área da contratação pública, notadamente. Vai entrar agora e participar da nossa transmissão. Tem uma ampla formação, é membro do Tribunal de Contas, né, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e tem uma atuação muito destacada na área de inovação. Né? Mestre o currículo de André é enorme. Seja bem-vindo, André, boa tarde. Obrigado, Rony. Está à disposição de você, viu? Obrigado, amigo. O currículo de André, como eu estava dizendo, é enorme, e eu vou destacar apenas alguns pontos, né? Mestre em geotecnia e transportes, especialista em administração na área de qualidade e produtividade, ele é graduado em engenharia, professor de pós-graduação em diversas universidades, auditor de carreira do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, coordena o projeto Espaço Cidadania Digital, um projeto muito interessante que ele vai ter oportunidade de tratar aqui para vocês. Já foi secretário de uma importante cidade do estado da Paraíba, né, de Campina Grande, né, e teve uma atuação destacada. Né. Se eu brinco com os meus alunos que é muito necessário nós soltarmos a poita nas contratações públicas, está aqui alguém que solta a poita, né, um auditor diferenciado, que busca justamente tentar trazer essa experiência dele com inovações e a visão que ele tem da necessidade de mudança, né, de paradigma, de mudança da atuação da administração pública, também, tanto para a área de gestão como para a área de controle. Né? E aqui nós vamos então nos reunir com o professor André. Professor André, seja muito bem-vindo, É um prazer, meu amigo, tê-lo aqui nesse nosso bate-papo. É um bate-papo informal, a DR, se você já assistiu algum, é um bate-papo informal que fica disponível 24 horas no Instagram e depois a gente coloca também na minha página para tratar sobre algum tema relevante nas contratações públicas. E o tema de hoje envolve inovação tecnológica que você tanto domina. Pois bem, André, o primeiro ponto era como é que você está vendo esse processo de inovação tecnológica em novos formatos de contratação nos dias de hoje, né? E eu faço essa pergunta com a seguinte base. Nós temos uma mudança social gigantesca gerada notadamente pela internet, deixa eu melhorar aqui. Nós temos uma mudança social gigantesca do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista das relações negociais, dos formatos de contrato. Isso tem tudo a ver com a mudança gerada
internet e a nova forma de relacionamento que ela gerou para a nossa sociedade, mas a nossa legislação, notadamente na área de contratação pública, ela digamos, ainda é muito analógica. Ela está tentando se adaptar a esse modelo, né? Há mais de uma década se discute uma nova lei de contratação pública, uma nova lei de licitações, mas esse debate é sempre arrastado, demorado, de forma que nós temos hoje uma sociedade muito diferente daquela do início da década de 90, notadamente em relação à tecnologia da informação, às contratações, as ferramentas que estão disponíveis para o gestor e para o controle, e as respectivas demandas, e uma legislação ainda bem atrasada. Qual, então, a tua percepção desta mudança e a necessidade de mudança de paradigma também pelos gestores, tanto do ponto de vista da gestão, você exerceu o papel de gestor, como também do controle? Rony, a gente vive hoje o que a gente chama era das acelerações. Alguém chama de revolução 4.0, outro chama de revolução digital. O que importa é o seguinte, há uma velocidade, vamos dizer assim, exponencial de alterações, de inovação tecnológica, de novos modelos de negócio que surgem constantemente, e tanto o aprendizado como o governo, como a regulação e a regulamentação desses processos são em velocidades totalmente incompatíveis. Então, o que acontece? Há uma crise natural, hoje institucional, e eu não digo só no Brasil, é uma crise institucional e ocidental. A sociedade perdeu um pouco da credibilidade da instituição pública, e aí se envolve o Poder Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, crise de representatividade, MP, todos estão nesse ambiente. E a gente precisa, por outro lado, dar respostas rápidas. É como você bem fala, como é que eu vou regulamentar, atualizar uma lei de contratações num ambiente desse, se a cada dia muda? Talvez a atualização, talvez a gente tenha que pensar já uma nova forma de atualização. Talvez alguém já sugere até uma espécie de atualização algorítmica, uma espécie de gestão algorítmica e de uma atualização algorítmica. Assim, o que é que a gente pensa hoje aqui a nível de Tribunal de Contas, por exemplo? É como se a gente estivesse extrapolando uma fronteira daquela camada de fiscalização. Haja uma corrente dentro dos tribunais a nível nacional e internacional que entende que a gente deve ir para uma nova camada. É como assim, grosso modo, não é isso que eu vou falar, não me entendam mal, é como se a gente passasse a fiscalização quase para um segundo plano e a gente entrasse numa espécie de acompanhamento em tempo real. Se o mundo é rápido e a gestão pública é rápida, e a gente está entrando agora com o conceito, por exemplo, como é que você vai entrar com o conceito de Smart City, com sensores distribuídos em todas as cidades, fazendo monitoramento e análise de dados em tempo real, e aí diga-se execução de política pública, de mobilidade urbana, de segurança pública, de atendimento em unidades básicas de saúde. Como é que eu vou analisar isso 1 ano ou 2 anos depois? Então, eu preciso de um mundo que tenha uma avaliação já em tempo real. Talvez essa seja a saída mais promissora para a fiscalização e para o controle externo. Porque nós teríamos mecanismos de monitoramento em tempo real disponíveis, não só para a auditoria do Tribunal de Contas, para o próprio Tribunal de Contas, mas para o exercício pleno do controle social, e o próprio gestor se seria numa situação mais segura, principalmente o gestor mais competente, dele estar fazendo correções no curto prazo. Melhor, muito melhor do que você estar executando uma política pública e depois de 1 ou 2 anos receber uma notificação. Qual é a vantagem, por exemplo, do ponto de vista de eficiência e combate à corrupção, você punir a posteriori? Não era muito melhor que nós entrássemos no tempo real e assim conseguíssemos mensurar e fazer correções já no curto prazo? Primeiro, você conseguiria uma maior eficiência da gestão pública, que me parece, e alguns estudos já estão caminhando nesse sentido, que muita gente diz assim, qual o principal problema da gestão pública no Brasil hoje? Aí todo mundo diz corrupção. Não, o maior problema é a ineficiência. Agora, a própria combate à corrupção tem uma espécie de marketing que atrai mais gente e as pessoas se sentem mais, mais empolgadas para trabalhar isso. Agora, tu imagina se a gente botasse todo esse esforço para melhorar a eficiência do gestor público. E isso medido em tempo real, em plataformas amigáveis. Não seria, por exemplo, um portal de transparência hoje, que você tem uma dificuldade gigantesca de um cidadão comum fazer uma leitura de um portal de transparência. A gente precisa de algo muito mais, algo que nós consigamos
fazer com que a sociedade compreenda a execução de política pública e o gestor tenha ferramentas de governança em tempo real para que isso aconteça e a gente, o controle externo, consiga interferir isso também em tempo real. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da Paraíba hoje tem, de certa forma, um protagonismo a nível nacional. A gente hoje desenvolveu, junto com as universidades federais da Paraíba e de Campina Grande, várias ferramentas. Hoje a gente passa já de 25 ferramentas, que você consegue, por exemplo, o Sagres Online hoje você consegue já despesa em tempo real. Então, se você abrir o Sagres 50.0 no portal do tribunal, você vai ver a execução da despesa em tempo real. E lá tem duas caixinhas, que você pode botar CPF, nome do servidor, ou CNPJ, ou qualquer referência a qualquer fornecedor, que você vai ter um detalhamento importante daquela despesa. Agora, tu imaginas, tu és um prefeito, tu és um gestor, um secretário, e tu do seu celular, tu estás podendo acompanhar em tempo real a despesa. A gente está fazendo isso também com compra de medicamentos, de combustível, uma série de ferramentas à disposição da gestão. E volto a dizer, a gente não está criando ferramenta para simplesmente fortalecer o Tribunal de Contas, não. A gente está propiciando ao gestor que ele incorpore esse processo aos seus métodos de gestão, à sua governança, para ele aperfeiçoar a eficiência da execução de política pública. Com isso, a gente traz o mundo da gestão pública, o mundo da corporação pública, da governança pública, para o tempo real. Aí a gente começa a se aproximar minimamente da questão das exigências novas da sociedade. E em compra especificamente, por exemplo, a gente desenvolveu agora uma ferramenta com a UFPB que chama-se Preço da Hora, que a gente consegue, é o primeiro Big Data da gente. Para você ter uma ideia, a gente consegue a cada hora processar mais de 500 mil informações. Toda a nota fiscal emitida hoje no estado da Paraíba, a ferramenta da gente é uma inteligência artificial que capta isso e gera um serviço ao consumidor. E nós entramos já hoje com preço de referência. A gente vai começar agora... Mas se a gente entrar nas ferramentas, voltar um pouquinho à questão da gestão do tempo real. A gente conversou, eu visitei o laboratório, o espaço que você atua no Tribunal de Contas. Como eu te disse, fiquei impressionado. Eu acho que essa mudança necessária na atuação dos órgãos de controle, ela é muito bem-vinda. Ela vai também gerar uma necessidade de mudança digamos, postura dos órgãos de controle. Nós temos ainda os órgãos de controle externo. Eu acho que essa é uma reflexão que os melhores órgãos de controle estão fazendo nos últimos 5, 6 anos, pelo menos. Mas nós temos ainda uma postura punitiva, de tentar punir o erro, e essa postura punitiva, eu acho que ela não é... Quando você pune o desvio ou a corrupção, ok, é excelente, é necessário e até é importante que ela seja forte para que seja exemplar. Mas a punição ao erro, a escolha equivocada, ao problema formal, eu particularmente tenho certa restrição, eu acho que ela pode gerar uma seleção adversa dentro da própria administração pública. E aí nós conversávamos, essa gestão em tempo real, que é muito bem-vinda, para evitar fraudes formais, processos que são montados, infelizmente a gente sabe que é uma realidade, processos que são montados para justificar coisas erradas. Então, essa gestão em tempo real ela é muito interessante. A utilização das ferramentas de tecnologia para esse acompanhamento reduz o risco dessa fraude, mas certamente expõe muitos erros, vai expor muitos erros formais. Será que também não é necessário que o órgão de controle externo, interno, as corregedorias, as controladorias, elas também se percebam aqui como um agente público, uma instituição pública que deve, identificando o problema, não buscar punir, autuar um processo para punição, mas tentar já corrigir, indicar ao órgão que houve essa falha, corrige ou justifica por que está assim. Não é necessário também uma mudança de mentalidade? Rony, aí eu não tenho dúvida. Eu acho, inclusive, que essa mudança de mentalidade seja a única, aí vou dar uma opinião pessoal, não é institucional, é a única possibilidade de sobrevivência nossa, como instituição. Ou a gente se redesenha, é como se a gente, o termo não é bom, mas é como se a gente fosse quase um cogestor. Aquele gestor, vamos pensar um conselho. Você imagina um conselho de uma grande empresa que tem uma análise crítica de alguma execução, de alguma tarefa de uma empresa. Eu acho que no primeiro momento, esse é o mais importante. Por quê?
porque a gente consegue interferir no ponto que é mais importante, que é a eficiência da execução de política pública. E como você bem disse, se você se preocupa em punir, se você se arvora nesse papel de punição, nunca funcionou. Se você olhar bem, isso nunca funcionou. É mais ou menos assim, grosso modo, tu imaginas, é como se você estivesse defendendo o seguinte aqui, eu e você. Eu não quero ser um cão de caça, eu quero ser um cão guia. Entende? Então, assim, a gente precisaria ser um cão guia. Assim, não que o gestor fosse cego, não é isso que eu estou querendo. Eu estou dizendo assim, que se a gente puder ajudá-lo no seu caminho a desviar os obstáculos da melhor forma possível, de forma otimizada, a gente vai conseguir resultados surpreendentes. E aí tem um negócio interessante, que é o seguinte, antigamente, a auditoria, como é que a auditoria trabalhava? Era em cima de amostragem. Você hoje é capaz, com as ferramentas que já estão sendo desenvolvidas, as tecnologias, você fazer a amostra 100%. Então, vou dar um exemplo simples. A gente está desenvolvendo agora um robô chamado assistente. Então, existe uma dificuldade no Tribunal de Contas, que é o seguinte, aquele cálculo de 25% para aplicar em educação e 15% em saúde, às vezes, alguns gestores, eles traziam despesas que não eram computáveis. E não é fácil, às vezes, identificar só com o olhar. Então, a auditoria tinha que pegar, empenho por empenho, e analisar se aquilo ali estaria no cálculo, poderia ser utilizado como cálculo, no cálculo de educação e despesa. A gente desenvolveu, junto com a Universidade Federal da Paraíba, uma ferramenta, um robô, que ela consegue, você tem uma ideia, a gente fez por aprendizado de máquina, aquela história chamada de machine learning. Então, a gente pôs 20 mil relatórios de auditoria, a inteligência aprendeu em 16 minutos. A gente pegou 2018 e aplicamos. Ela, na primeiro teste dela, ela acertou 99,7%. Então, tu imaginas, se eu automatizo isso com a robô, eu vou criar uma possibilidade do auditor fazer análise crítica sobre outro olhar. É como se eu pusesse, é mais ou menos assim, a gente diz muito isso aqui, as pessoas ficam rindo, mas é verdade. É como se você está fazendo robôs para substituir a auditoria e os conselheiros. Não. A gente está fazendo robôs para a gente virar ciborgue. É como se a gente fosse se unir a ele. Entendeu? Vai mudar, eu acho que vai mudar o papel, a forma de atuação é que vai mudar, né? Nós precisamos nos reinventar. Para a assessoria jurídica também é a mesma coisa, né? Alguns colegas são... Agora, você é um profissional também do serviço público, de uma área também que termina sendo quase uma fiscalização, né? E você sabe a dificuldade de a gente convencer a nós mesmos, eu como auditor e você na sua área, a gente é muito mais eficiente, produtivo e gera muito mais prosperidade se a gente ajudar, se a gente interferir para melhorar a eficiência. Aí eu digo, não, Rony, é melhor a gente disparar uma ação, uma punição, uma operação 1 ou 2 anos depois, isso talvez dê mais marketing, até dá mais marketing para mim e para você. Mas será que isso é bom para a gestão pública? Será que isso é bom para a governação pública? Porque a gente, e outra coisa, Rony, você tem que entender que da forma como a gente está criando, como a gente está desenvolvendo algumas áreas de controle externo, de fiscalização, com uso de inteligência, ferramentas cada vez mais avançadas, é um risco hoje em ter para o gestor. O gestor pode ser o gestor de boa fé, um cara bem intencional, preparado, mas ninguém domina uma máquina completamente. Então você consegue hoje, com instrumentos de inteligência, devassar uma gestão e a própria vida do gestor. O que acontece com isso? Precisa o quê? Que a gente traga para o gestor também uma confiança. Porque se eu aponto uma falha do gestor ou ineficiência de algum indicador em tempo real, o gestor de boa fé ele vai ter um tempo para corrigir. Tu está entendendo? Então, o que vai acontecer com isso? Se eu consigo fazer isso, eu, inclusive, crio uma segurança para o cara que quer entrar na gestão pública. Porque a gente tem que ter um certo receio hoje. Eu tenho várias pessoas que adentraram na gestão pública e hoje dizem, eu não entro mais. Pessoas de bem, pessoas competentes, porque tem medo de perder o seu CPF. Tu está entendendo? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, você teve uma atuação destacada como, repito, secretário de uma importante cidade do estado da Paraíba, Campina Grande, né? E isso te ajudou a ter essa maturidade institucional que você tem enquanto auditor? Porque eu tenho certeza que você, e até você falou isso agora há pouco, assim como eu identifico na minha carreira, você deve identificar na sua carreira aqueles que têm uma visão diametralmente oposta à nossa, né? Não, é ter que punir, ter que pegar, ter que fazer.
O que é muito mais cômodo punir e apontar os erros dos outros do que ser um co-gestor, ser um orientador, né? Tentar construir soluções. Essa tua experiência como gestor ajudou até essa evolução profissional, a essa maturidade institucional? Rony, hoje eu não tenho dúvidas que, defendo inclusive isso hoje no Tribunal de Contas, que todo auditor deveria, durante a sua carreira, sair uma ou duas ou três vezes para a gestão pública. Por quê? Primeiro, ele ia em tese, ele daria uma contribuição muito boa. Segundo, ele incorpora conhecimentos e uma maturidade muito grande. Eu tinha já uma percepção nesse sentido e achava que entendia de gestão pública. Eu realmente achava que entendia. Na verdade, eu vivia numa bolha e achava que, sob aquele olhar, eu tinha um entendimento correto de gestão pública. Fui para Campina Grande, na verdade eu fui convidado para ser secretário de obras, e no segundo ano o prefeito pediu para acumular com a Secretaria de Planejamento, Gestão e Transparência, eu acumulei. Tem um ditado, amigo, tem um ditado da administração pública que é assim, burro bom, carga nele, né? Você tem um cara que faz bem as coisas, bota trabalho para ele. Eu terminei assim como secretário de obras, planejamento, depois ainda trabalhei no São João, no Complexo Aloysio Campos, trabalhei no Complexo Industrial, então eu tive acesso a basicamente todas as áreas da gestão pública municipal. E realmente, eu lhe garanto, sou uma pessoa que gosta de estudar, você sabe disso, acordo todo dia 5h30, 6 horas da manhã, estudo todos os dias, todos. E o que eu aprendi, se eu tivesse feito 4, 5 doutorados, eu não teria o conhecimento que eu aprendi na prática em gestão pública. E aí eu vi a necessidade, eu tive, inclusive, nunca esqueci, eu tive um evento com o Rodrigo, da CGU, com todos os secretários de educação do estado da Paraíba, dos 223 municípios. E os secretários disseram o seguinte para a gente: quando vocês chegam, a gente se treme. E eu disse, não era para ser assim, era para quando a gente chegasse, você dizer assim, ainda bem que vocês tinham chegado, porque eu vou encontrar um erro. Então, assim, a gente precisa não causar temor no gestor. A gente tem que causar respeito, mas saber que está chegando alguém para ajudar. O cara que está de boa fé, que a gente indica uma correção, indica uma forma dele melhorar a gestão pública, mostra através de indicadores em tempo real que aquilo ali vai levar para um caminho de ineficácia, de ineficiência, é bem provável que a maioria, se você associar tudo isso a uma ferramenta de transparência em tempo real, que a maioria, mesmo que não tenha tantas boas intenções, ele vai seguir aquilo. Por quê? O que é que acontece hoje com o gestor? O ser humano não imagina que todo gestor público é um santo, não, que foi beatificado e canonizado no Vaticano, não. O ser humano está sujeito a tentações, do auditor ao juiz, ao ministro supremo. O que é que faz ele desistir? Claro, tem pessoas que têm convicções, mas são uma minoria, que tem coisas assim que você não abala ele sob qualquer circunstância. Mas ele tem que trabalhar com um profissional normal. E o profissional normal, ele está sujeito a tentações. Como é que você evita que isso aconteça? Se ele tiver certeza, se eu fizer aqui, a ferramenta percebe. Se eu fizer aqui, um painel vai demonstrar. Se eu fizer aqui, um robô vai detectar. Aí existe. Então a gente tem que trabalhar nesse nível. Eu tenho que criar um sistema de controle, um compliance, transparência, ferramentas que digam assim ao gestor, vai pelo caminho certo, porque se tu não for, o risco de você criar um problema é muito sério para você e para a gestão. Então, é nesse sentido que eu acho que se você hoje, e você antigamente era impossível você fazer isso, que você não tinha tecnologia para isso. Exato. Outra coisa, onde tu imaginas, eu quisesse desenvolver uma inteligência artificial a nível de robô, ou alguém que trabalhasse com Big Data, eu tinha que sair hoje da Paraíba. Hoje eu não preciso. Eu tenho na Universidade Federal da Paraíba e de Campina Grande profissionais também no mercado da Paraíba capazes de desenvolver ferramentas do mais alto nível. Eu apresentei, por exemplo... Nossas universidades federais, né, que tantas vezes alguns criticam sem conhecê-la, né, tem celeiros de excelência nessa área. Tem ilhas de excelência hoje. A gente tem um ecossistema de inovação sendo consolidado e formado na Paraíba, e não é só em Campinas de João Pessoa, não. Se você for para Pombal, para Sousa, para Patos, está acontecendo. Só a título ilustrativo, eu fui o ano passado representando o Brasil no encontro de Smart City em Taiwan, na China, Taiwan, e esse ano eu fui de novo, mas já como um controle externo. E nós apresentamos a nossa robô, e ele foi destaque na China, Taiwan, que estava lá a robô da China, estava a Alice. Por quê? Porque a inteligência, a robô que a gente desenvolveu, ela trabalha para o cidadão. Então, assim, você hoje não precisa sair da Paraíba para desenvolver uma inteligência artificial, ou um robô, ou nesse sentido, um aplicativo
capaz de dar resultados agora aqui para a gente. A gente tem condições hoje de ser modelo para o Brasil e para o mundo. A gente tem inteligência para isso. Inclusive, e aí a gente extrapolando um pouquinho a questão só institucional, é uma das saídas de prosperidade para o nosso Estado, que é um Estado que tinha uma situação climática adversa, porque ela pode ser utilizada do ponto de vista de produção de energia. Então, o que era meu principal... a principal adversidade pode ser um potencial. A principal fraqueza minha era o índice de insolação. Hoje é a minha principal, talvez seja a minha principal força. Você tem aqui no sertão, em Malta, um parque solar com 240 mil placas de fotovoltaica. Você tem ali em Santa Luzia produção de energia eólica. Então, assim, tu imaginas, eu tenho isso e tenho inteligência. Eu tenho um capital humano pronto. O que eu preciso? Desenvolver um ecossistema, aprimorar essas ferramentas, começar a criar mercados. Aí eu desenvolvo não só o meu controle externo, porque não existe Estado ou país próspero sem governo bom. Você encontra até casos específicos de governo corrupto e um país que cresce. Você tem, por exemplo, a própria China não é um país muito... É um país que tem alto índice de corrupção. Mas certamente vai transparente, né? A Coreia do Sul é um país que tem índice de corrupção alto e tem os principais indicadores, por exemplo, de educação. Agora, você não encontra um país próspero que alcança índice de felicidade ineficiente. Todos têm um governo bom. Então, assim, o foco da gente é governança. Mesmo eu não sou um promotor, eu sou um juiz, eu sou um auditor da CGU, eu tenho que focar em governança, em melhorar a governança. Se a gente consegue melhorar a governança e consegue criar mecanismos de transparência realmente capazes de acompanhar, de fato, você não tenha dúvida que a corrupção já diminui naturalmente. Muito. Então, assim, é nessa pegada que eu defendo. Dois pontos interessantes, né? Primeiro, em relação a essa simbiose, né? Você falou, eu achei fantástico. Isso realmente deveria ser uma praxe, você ter os auditores tendo essa experiência dentro da gestão. Pernambuco, isso ficou muito claro no governo do Eduardo Campos. O Eduardo Campos teve essa estratégia para se aproximar dos órgãos de controle e evitar, digamos, problemas em relação à administração. E o resultado disso é que ele ganhou absorvendo bons quadros do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco na sua administração, ele ganhou qualidade na sua atuação e conseguiu fazer um bom governo, um governo eficiente, e ao mesmo tempo deu essa rodagem de gestão aos auditores do Tribunal de Contas do Estado. Alguns, inclusive, ficaram na área de gestão pública, né? O atual governador é egresso do Tribunal de Contas, o atual prefeito de Recife é egresso do Tribunal de Contas. Então, é uma simbiose muito importante. Tem que ter medo dessa separação, pode ser bom para toda a sociedade. E em relação a essa questão dessas ferramentas, como a gente até conversou, né, naquele dia no Tribunal de Contas do Estado, olhando para frente, tentando perceber o que é que vai ser isso a nível de futuro, refletindo o que será isso a nível de futuro, nós vamos aumentar tanto o risco de identificar o desvio do corrupto. Nós vamos, sobretudo se nós tivermos essa parcimônia de identificar aquilo que é identificado imediatamente e informa para ele corrigir. Se ele não corrige, aí já há um indício de que ele quer fazer a coisa errada. E aí a gente pode identificar a corrupção. Mas esse tipo de ferramenta, ele vai aumentar de forma tão exponencial o risco de ser pego fazendo coisa errada, que esse vai ser o maior remédio contra a corrupção. A transparência e esses softwares eles vão tornar tão arriscado ser corrupto que eles vão, não digo acabar, né, mas eles tendem a reduzir muito a nossa preocupação com corrupção. E a gente tem que ter realmente o foco na eficiência. Né? O que eu não posso priorizar simplesmente a punição a posteriori, fazendo com que bons quadros, hoje, não queiram ser gestores públicos, não queiram agir nessas áreas tão sensíveis, e aí você perde bons quadros, ganha ineficiência. Né? Rony, assim, e outra coisa, a gente às vezes assim, tem uma dificuldade, eu digo muito isso, hoje a gente não tem um problema mais de desenvolver tecnologia. Aquilo que eu lhe falei, a gente é capaz, hoje na Paraíba, inclusive o modelo de negócio do tribunal nesse sentido é bem interessante. O tribunal faz contratação com as fundações das universidades, mas a equipe do Tribunal de Contas participa do desenvolvimento e do gerenciamento. Então, você produz ferramentas bem mais baratas do que o mercado, mas você traz a expertise interna.
Mas veja, o grande problema hoje, e aí a gente, pelo que a gente está observando, são em várias instituições, não é mais desenvolver tecnologia, é como capilarizar e atrair os profissionais desses tribunais, dessas instituições, para dar um mergulho também nesses processos. Porque essas ferramentas, às vezes, ela pode vir com vieses. A inteligência artificial, se ela tiver um passado, se ela aprender em cima de relatórios de algum tipo de viés ou algum tipo de erro, ela vai replicar aquilo ali. Então, a gente precisa cada vez mais gente do mundo analógico vindo para o mundo digital para fazer análise crítica dessas ferramentas, fazer validação dessas ferramentas, aí a gente consegue uma alavancagem maior. O que é que a gente tem dificuldade hoje? É fazer com que as pessoas... eu sei que é difícil, é um mundo tão novo que é assustador, mas a gente precisa atrair o funcionário público para dentro desse processo. Não é fácil. Hoje, é o que eu volto a dizer, não é um problema mais de tecnologia, é um problema talvez de tecnologia gerencial. Como eu fazer um auditor, um promotor, um juiz, um advogado da União, um servidor, qualquer servidor, participar? Tem espaço para todo mundo, Rony, porque você não pode chegar numa mesa e sentar assim e dizer assim, não, eu quero ter um cara aqui que é especialista em ciência de dados, esse aqui é em blockchain, esse é smart contract, beleza. E quem entende de autoria? E quem entende de medicina? E quem entende de obras públicas? Porque a inteligência artificial, você tem que dialogar com todas as disciplinas. Quem vai ser o filósofo que vai estar no meio para ver as limitações éticas? Porque hoje a tecnologia, a gente não sabe, o que a gente pode fazer é ilimitado. A gente vai decidir o que a gente quer fazer. E aí já é uma decisão quase filosófica. Então, assim, por mais que você diga, eu tenho 80 anos, ótimo, essa sua experiência, você é uma biblioteca viva. Você tem que trazer isso para dentro da inteligência artificial. Então, é mudança de papel, né? Nós precisamos mudar o nosso papel de atuação e, como você disse, nos tornarmos ciborgues, né? Aproveitando as vantagens dessas máquinas. Olha, fica bem à vontade, não sei se você está percebendo, várias pessoas estão fazendo perguntas no chat enquanto a gente está conversando, então fica bem à vontade. O Felipe Dias agora mesmo tratou, tiveram outras que eu não consegui ler. O Felipe tem uma pergunta aqui interessante. Tem uma pergunta aqui boa. O cara disse assim, essas tecnologias envolvem a questão de coibir a utilização do robô em processo de licitação? Vou dar minha opinião, tá certo? O TCU proibiu o uso de robô, porque diz que pregão eletrônico só quem vence é robô. Beleza. Tem como proibir isso? Tem como monitorar? Talvez a gente tenha que repensar a licitação. Inclusive, aqui no Tribunal de Contas, há um auditor, Agnaldo, que está comandando uma ideia nova, já a partir desse preço da hora, que seria um pregão automático. Se o mercado usa robô para dar os lances, por que a gente não pode usar robô para comprar? O Estado mesmo usar robô para comprar. Eu vou falar mais sobre o preço da hora. Eu particularmente, eu tenho uma opinião semelhante à sua, eu sou totalmente contrário a esse raciocínio ultrapassado, de ser o contrário ao robô, por dois pontos. Primeiro, porque, e com todo o respeito que eu tenho ao TCU, primeiro, porque realmente é ineficiente, você não tem como realmente fiscalizar o uso da ferramenta, e aí você gera uma grande disfunção, né? Aquele fornecedor, digamos, mais correto, vê aquele acordo no TCU e fica amedrontado, não usa a ferramenta, perde eficiência na disputa, e aquele que está nem aí usa e vai ganhar a licitação. Então você acaba tendo uma seleção adversa. Sem falar que é quase que hipocrisia. Todos os controles usam. O TCU tem robô para análise edital, tem robô para tudo. E o fornecedor não pode usar o robô, em princípio, como ferramenta de utilização para os lances, ele nada mais é do que um instrumento de maximização de eficiência do fornecedor em função de um modelo que nós criamos no pregão eletrônico. Então a gente cria um modelo que incentiva o uso da ferramenta e aí cria uma regra, um comando, repito, hipócrita, dizer não pode usar. Somos nós que estimulamos o uso dessa ferramenta. Eu estou falando do robô legítimo, né? De repetição de lance. Então eu particularmente discordo. A gente vai ter que mudar o modelo de jogo para um modelo de jogo em que não seja o uso desse tipo de ferramenta que vá definir quem vença. Aí você está dando um exemplo muito interessante aqui, usar a cotação que vocês conseguem levantar através de ferramentas para gerar algo parecido com o que a gente tem no cotação eletrônica, pelo que eu estou entendendo, ou o que será a dispensa eletrônica. Identificou o preço, a administração pode ir lá e
comprar de quem tem o menor preço catalogado. Seria mais ou menos isso? Isso. Quem compraria seria um robô. Inteligência artificial, que você ensinaria a ela, como tem uma ferramenta de suporte, captaria o preço em tempo real de tudo, e aí ela ia comprando automaticamente. Você, ao invés de proibir o robô, você botava um robô no circuito. A gente Boa. inverteria os Eu acho papéis. que é isso, é o modelo do jogo. Agora, deixa eu Um... perguntar uma coisa. Não tem um risco da gente ter, primeiro, preços. O preço do mercado é um pouco diferente do da administração. Por exemplo, a gente cataloga um preço, identifica pelo software um preço fornecido para uma empresa privada aqui em João Pessoa, e quem quer contratar é uma empresa em Itapororoca. E o custo para entrega em Itapororoca é outro. Né? Será que isso não poderia, digamos, prejudicar essa aferição do preço e a escolha pelo robô? Ou teria como alimentar para ele equilibrar ou equalizar isso? Tem sim, assim, inclusive aqui no tribunal, essa semana já está sendo lançado, e essas preocupações todas estão sendo de regionalização, de maximização de cotação, de diferenciação, isso está sendo. Agora, é como eu lhe digo, são ferramentas novas, que está se pensando em todos esses detalhes, agora precisa-se a gente agora observá-la. E aí por isso que eu quero dizer a você, essa necessidade da gente ter uma visão crítica também da tecnologia. Eu digo muito assim, é quando você vai fazer, você quer implantar soluções de cidade inteligente numa cidade. Massa, é bom. Agora, se a cidade não tem um planejamento urbano bom, se o plano diretor dela é ultrapassado, se a gente tem desigualdade gritantes nas regiões, a tecnologia vai acelerar. Ela, ao invés de melhorar, ela vai piorar. Por quê? Tu imaginas, eu introduzo tecnologia hoje, aí eu não tenho conectividade dos bairros. Aí eu vou obrigar o cidadão a ter que pagar para dar uma sugestão para o governo público. Como é que eu vou ter uma resposta do cidadão de um bairro que tem uma renda lá embaixo? O que é que vai acontecer com isso? Se eu simplesmente introduzir as soluções de Smart City num lugar totalmente sem planejamento, vai piorar a situação. Então, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Dever de casa. Planejar a cidade corretamente, ajustar o plano diretor, verificar onde é que estão as fragilidades, as vulnerabilidades, onde é que estão as áreas de risco, onde é que eu preciso ser mais resiliente do ponto de vista territorial, onde eu posso redesenhar a organização urbana para evitar viagens desnecessárias, não passar em centros de cidade, como eu fazer com que dentro dos bairros, que é um novo conceito de urbanismo, você tenha basicamente sua vida, não precisa você trabalhar num lugar, morar em outro, se divertir em outro, você tem que fazer tudo dentro de um certo limite, aí a tecnologia ajuda. Você não adianta você pegar uma solução da IBM, da Cisco, da Siemens e jogar na sua cidade, não. Você vai ter que repensar tudo. Aí isso precisa de cada vez mais de análise crítica. A própria Defesa Civil, alguém está citando aqui, é fantástico. Só um exemplo besta que a gente fez. A gente conseguiu em Campinas, a gente criou um observatório digital, né, porque eu era o coordenador da Defesa Civil, e a gente mapeou as áreas de risco, e você sabia o que é que alagava já ali, você do seu celular já sabia. A gente tinha alguns pluviômetros digitais em áreas estratégicas, então quando chovia em determinado bairro, que a gente sabia que da inundação no bairro Y, X e Z, era captado, então a Defesa Civil já tinha um roteiro de atuação. Então você trabalha evitando. Isso é uma solução simples em Smart City. E às vezes a gente menospreza. Eu dou um exemplo. A gente chegou há 20 dias atrás, acho 20 dias atrás, um prefeito do interior, uma cidade de 5 mil, eu não vou citar aqui, e eu vi que era uma pessoa assim, uma pessoa mais idosa, e tinha uma dificuldade de falar tecnologia, e o rapaz ia me convidar para dar uma explicação do que era Smart City aqui no Sertão. E ele dizia, eu queria saber, ele me dizendo, o prefeito, eu queria saber o que era Smart City, então eu disse, olha, não tem nada de outro mundo. Eu vou mostrar a você, por exemplo, essa ferramenta da gente de combustível, que é um painel que o Tribunal desenvolveu, que ele consegue mensurar a despesa e comparar com a despesa necessária. A gente acessa as bases do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, então se tem portabilidade, se tem pactuação entre um município e outro, você tem que mandar um paciente de ambulância, a gente capta isso através do Ministério da Saúde, vê a distância no Google Maps e calcula o consumo de combustível. A mesma coisa transporte escolar, zona urbana. Resumo da obra, a gente consegue dizer a você se você está gastando mais ou menos do que deveria. Aí ele recebeu um alerta do Tribunal de Contas, que é o tribunal agora está fazendo relatórios de acompanhamento de gestão. Então, você, antes de acabar o ano, o gestor já recebe um relatório com possíveis falhas e a gente emite alertas. Aí eu disse a ele, eu recebi um alerta dizendo que eu estava gastando mais do que deveria. Eu disse, o que foi que o senhor fez?
Aí ele disse, olha, aí ele abriu o celular dele e me mostrou aqui, ó. O cara desenvolveu uma ferramenta para mim que eu controlo diariamente a despesa do combustível do meu município. E eu tenho aqui, ele tinha 38 placas de veículo. Essas placas aqui, quando um deles passa da cota estabelecida por dia, daqui mesmo no meu celular eu cancelo o dia seguinte dele. Aí eu digo, ó, o senhor está usando uma ferramenta de Smart City do top de você usa em Nova York. Você vê, o cara lá do interior, de uma cidade de 5.100 habitantes, um prefeito, que aparentemente não conhecia tecnologia, não sabia que aquilo ali era uma solução de Smart City. E ele fez em resposta já a uma inovação da gente apontar algo em tempo real. A gente se surpreende às vezes, a gente às vezes pensa que a gente tem gestores ou no interior da Paraíba que não são capazes de proeza, inclusive de empreendedoras dentro da gestão pública de tecnologia. Por isso que a gente acredita muito, existe um grupo de pessoas hoje que defende isso, inclusive para a participação cidadã. Tu imaginas, a gente tem um aplicativo aqui chamado Você, que a gente vai começar agora a divulgar mais, que a gente cadastrou toda a rede de educação, saúde e segurança pública. Então, tu vai entrar no UBS atrás de um medicamento, não tem? Tu pode digitar, falar ou gravar um vídeo. Aquilo vai para dentro de um mapa digital e aqui aparece numa tela grande para a gente. Se houver o que a gente chama de aquecimento do gráfico ou mancha criminal, que é, vamos dizer, muita reclamação em determinado equipamento, a gente vai chamar o gestor para ele corrigir. Mas também, quando um determinado escola, creche, está com desempenho muito bom, ele serve de parâmetro, de benchmark para os outros. O cara, às vezes, no município, a gente tem muito em Campinense, tinha escola que tinha um IDEB de 6,8, de até 7, e outra em bairros da mesma condição, tinha 4. Oh, pega essa equipe daqui, leva para aqui, vê o que está fazendo, dá uma meta para a diretora, se ela não conseguir, tira a diretora. E tem que ter uma premiação também para que consegue dar resultado. Premiação. E outra coisa, a gente começou a mostrar, começou a tentar mostrar, tu imagina se a Câmara, o Parlamento, os líderes comunitários têm essa percepção. Ei, peraí, por que a escola, a nota de português, está disponível isso hoje, inclusive nota de português e matemática, pelo celular você pega a nota de português e matemática de escola por município. Você pega aqui na ferramenta do tribunal o IDEB, a relação do aluno docente, quanto se gasta por ano por cada município desse. Tu imagina se a gente ensina e treina o controle social até essa percepção. E também a gestão pública. Então, você tem, assim, uma convergência de ação e de interesse em tempo real que eu não tenho dúvidas que os resultados são fantásticos. Para mim também, já tinha visto alguns sistemas, por exemplo, da própria AGU em relação ao combate à corrupção, o acesso que eles têm a informações. Você me mostrou as ferramentas, o mapa aí no TCE, e é fantástico isso, é a evolução da atuação de controle. Agora tem que mudar também a forma de atuação, como a gente já conversou agora há pouco. Agora, eu também tenho uma preocupação, e isso é muito importante que a gente, obviamente, ofereça o controle social, para que toda a sociedade possa participar. Eu tenho um pouco de preocupação com talvez a pouca maturidade da nossa sociedade, né? Talvez maturidade institucional, sobretudo hoje com a rede social. Às vezes eu tenho preocupação que haja o risco do mau uso do excesso de informação, né? Infelizmente você tem hoje blogs, tem a própria imprensa às vezes usa a informação de maneira desvirtuada, né? Tenho preocupação, mas é melhor que nós tenhamos esse processo de aprendizado, né, com dar informação para o controle social, para a gente possa evitar desvio, possa orientar devidamente os gestores e captar qualquer problema e aprender a usar bem essa informação, né? Eu quero agradecer, está muito bem frequentada aqui, viu a live com você, poxa, veio o professor Evaldo, veio a Gabriela Peço, que também é uma entusiasta nessa área de inovação. Possivelmente ela vai manter contato com você para tentar trocar alguma ideia. A Gabriela Galvão, eu vi que apareceu aqui, da Prefeitura de João Pessoa. Vi também vários professores, o Siqueira, que faz assessoria na realização. Várias pessoas já vários estão vindo aqui. Parabéns, está bem frequentada, né? E, meu amigo, vem cá, em relação a isso, você poderia falar mais de algumas das ferramentas, de outras ferramentas que vocês estão adotando no Tribunal de Contas do Estado e a repercussão delas para o futuro nessa área de fiscalização e controle? Sim, claro. Só complementando, você disse uma coisa interessante. A gente tem um exemplo aqui, a gente tem a ferramenta nova do Sagres, ela expõe, por exemplo, tem detalhado o salário de todo mundo, tudo ok, beleza. O que é que acontece? Às vezes a ferramenta está mostrando o salário acumulado.
no meu salário do mês, que a gente precisa até, inclusive, corrigir isso. E aí as pessoas pegam aquele salário ali e já expõem. Às vezes, quando eu estou mostrando aqui que as pessoas veem o salário, eles já batem a foto. Eu digo, olha, nessa foto aqui não é o salário do mês, não. É isso que você está dizendo. É do jeito que a gente está entrando nesse nível aí de gestão em tempo real e explícita, assim, a gente vai ter a má-fé. E a má-fé é complicada porque a gente tem não só as fake news, a gente vem agora com as coisas chamadas deepfake, que ainda é mais preocupante, porque você pode simplesmente estar eu e você conversando aqui, eu posso botar eu e você conversando com um discurso totalmente diferente. E até a expressão facial, a forma de falar, a entonação, sendo outro. E você, aí o que acontece? Aí não é um problema da tecnologia, não. A tecnologia acelera. A mentira, a fofoca, sempre a ruim, a má notícia, ela anda mais rápido do que a boa notícia. Então, se você tem um ambiente de aceleração disso, então, naturalmente, se você pega uma informação, expõe o gestor, e às vezes a informação não é a informação precisa, você para desfazer isso também não é fácil. E aí a gente tem que ter esse amadurecimento e a gente tem que criar mecanismos. Por isso que eu defendo, inclusive, a gente precisa educar mais as crianças. A educação da gente tá com ausência de tecnologia. A gente está entrando numa revolução 4.0, que a gente está discutindo aqui, que é uma janela de oportunidade para Paraíba, mas a gente está com um sistema de ensino da gente, de cada 100 alunos, 6 tem a nota mínima de matemática. Como é que eu vou inserir essas pessoas? Eu não posso deixar essa geração perdida, porque agora a velocidade é de tal modo que você não tem mais essa história de você, não, ele vai para o emprego de baixa renda. Não vai existir mais esse emprego de baixa renda. Então eu não posso acelerar para o meu mundo de bolha, para os meus filhos, os meus amigos, e deixar o sistema de educação do jeito que está. E a gente precisa introduzir. Tive uma notícia muito boa há um mês atrás, a professora Thais Gaudêncio vai levar IA, inteligência artificial, para a escola pública, já na primeira série. Vai ser o primeiro projeto no Brasil, na escola integral, de se preocupar em ensinar robótica e IA. Então, para a gente entrar com inteligência artificial. Inteligência artificial, os prefeitos têm que saber o que é, o governador, os deputados. Não é saber o que é em profundidade, o que é uma mineração de dados, não. Mas ele tem que saber conceitos básicos e as possibilidades que vêm de inteligência artificial para você acelerar a gestão pública e também ter uma percepção disso. Os talentos da educação não vão ser os nossos, né? Não é ser fera em matemática, ser fera em história, ter uma memória privilegiada, ter sensibilidade, imaginação, vão ser valores ainda mais requisitados, até pelo próprio mercado. Isso da educação que você falou, eu lembro de uma experiência que eu tive há uns 8 anos atrás. Eu estava na França e houve um escândalo de um determinado político que ia ser candidato a presidente lá, e aqui eu lembro todo mundo criticando, né, botando ele no inferno por conta de uma determinada acusação. E eu estava lá e conversei com o garçom. Poxa, o que é que está acontecendo aqui? E era o garçom. E a resposta dele não foi o que é muito comum a gente identificar hoje na rede, né? Aquele comportamento de rebanho. Alguém falou mal de Rony, eu falou mal de André, e todo mundo está atacando pedra também. Né? A resposta dele foi uma resposta reflexiva. Ele colocou, fez uma ponderação disso, mas o que será que está por trás disso? Será que foi só isso mesmo? E eu me choquei, porque era em tese um profissional de baixa qualificação, e ao invés de simplesmente concordar com digamos, uma acusação, que estava muito em voga lá na imprensa, ele teve uma resposta reflexiva, de questionamento. Hoje, a gente vê, sobretudo com a rede social, o inverso, né? Saiu uma nota no blog. Recentemente, um me incomodou muito, eu fiquei danado em relação a 2 ministros do TCU, para mim são os melhores ministros do TCU, e o indivíduo pegou uma informação, colou, criou uma história e jogou, e estava todo mundo criticando nos grupos de WhatsApp, nos grupos, na rede social, Twitter. Falei, meu Deus do céu, são 2 dos melhores ministros que a corte tem, né? E você vai achincalhar, ninguém nem ouviu a versão deles, saiu a versão oficial, uma grande mentira o que tinha se colocado, a história que tinha sido criada. Então, a gente ainda não tem muito, a nossa formação, nós não temos muito essa cultura de eu pegar uma informação que pode ser fake news, e antes de repassar, antes de ficar ampliando essa corrente, né, de crítica, refletir, poxa, será que é isso mesmo? Vou esperar o outro lado, né? Vou esperar ver se essa é uma fonte fidedigna. Isso é um grande risco, né, para a honra, sobretudo dos mais honestos, dos melhores, né? Isso é um problema sério. E as pessoas, hoje, você não tem mais nenhuma desculpa, que você ouviu uma notícia, basta você botar
é fake news, já tem vários jornais nacionais e internacionais que já fazem validação, verificam. Então, eu acho que é porque as pessoas hoje, infelizmente, é uma questão do dia a dia, elas esqueceram um pouquinho a razão, estão todos envoltos em decisões emotivas. Então, a gente está criando até uma situação difícil, porque é como se a gente criasse o conceito de amoralidade para o lado que eu defendo. Se eu sou de um lado, o que o meu lado faz, não tem avaliação de moralidade. Do outro, sim. É como se eu estivesse construindo uma conceituação e um apego quase religioso. Eu tô me apegando a um líder qualquer, a um líder político, empresarial, como se fosse um Deus. É um Deus. Então eu crio um rito de religiosidade. Se é um rito de religiosidade de fé, nada sobre ele é mentira. Tudo é verdade. E do outro, tudo é ruim. Então, nessa dicotomia, é um terreno extremamente propício para você desestruturar as instituições e a democracia, porque você vai usar a tecnologia do lado contrário. Agora, existem ferramentas? Tem. Aí é onde a gente vai entrar com um processo educativo, de convencimento, mostrando que, rapaz, vamos botar tempo real? Vamos. Vamos fazer as coisas acontecerem, vamos cobrar o gestor? Vamos. Agora, vamos ter um mínimo de respeito com a pessoa, porque se você destrói a reputação de todo mundo, quem vai gerir? Você me diga um negócio, a gente discutiu isso há pouco tempo. Não existe país próspero sem governo bom. Se todo mundo que vai para a gestão pública é ruim, como é que você vai atrair seu filho e o meu a ter vontade de ser gestor público? Se ele sabe que vai ser destruído. Então, a gente está dando um tiro no pé. Era como a gente antigamente no Brasil, e ainda tem isso, você às vezes tem até vergonha de dizer um empresário que está faturando alto, porque você é mal visto. Então, do jeito que a gente precisa proteger o empreendedor, o funcionário público também. Não estou dizendo para proteger os erros, não. Mas se a gente não tiver um cuidado e simplesmente replicar por um interesse momentâneo, emotivo, emocional, aí, meu amigo, aí a tecnologia ajuda nisso também. E só voltando à sua provocação, Rony, realmente são várias ferramentas interessantes. A gente desenvolveu agora, que é inclusive no Jornal Nacional, que foi o licitante 100% perdedor. É aquela história do conluio que acontece em licitação e empresas que vão ali só para pedir propina para não participar da licitação. E o tribunal começou a identificar isso e mapear. Então, você começou a demonstrar essas empresas que sempre perdem. É o 100% perdedor. Então, os pregoeiros, as CPLs estão já com essa informação, acompanhando, e você pode usá-la estrategicamente. Você pode dizer assim, eu posso excluir a pessoa? Não, mas você pode alertar numa sessão de pregão, dizer, olha, isso aqui está sendo observado, e qualquer indício aqui a gente vai denunciar. Então, assim, a gente tem forma de você expor isso. E você vai começar, depois que a gente lançou essa ferramenta, já houve muito recuo em algumas áreas nesse sentido. Outras estão sendo desenvolvidas também, outras já estão funcionando bem. A gente tem ferramenta hoje de precatório, de educação, despesa completa. Qualquer município, você sabe quanto está gastando com diária, quanto está gastando com combustível. Isso tudo consolidado. A gente tenta cada vez mais desenvolver soluções amigáveis. Eu sei que a gente ainda é uma bolha, a gente às vezes acha que aquele aplicativo, uma ferramenta é fácil, e não é. Por isso que a gente está pedindo a interação cada vez mais da população, da sociedade, das entidades, para a gente começar a melhorar esse processo. A gente tem uma ferramenta de medicamentos que é interessante. A gente consegue ler também com inteligência, uma ferramenta, toda a nota fiscal emitida de medicamento, e eu digo se o município ou o estado está comprando com prazo de validade vencido, eu digo o preço, quem comprou, quem vendeu. Então, por exemplo, já chegou vários casos aqui de o prefeito disse, vamos abrir o painel, e a gente identificou que a Secretaria de Saúde dele estava comprando com prazo de validade vencido. Aí tu imaginas, tu está fornecendo um medicamento para pressão alta, para controle de pressão alta, na atenção primária, e o cara está tomando um remédio que não funciona mais. Então, tu vai migrar o paciente para uma atenção mais complexa, sem contar as outras consequências, e tu está pagando caro por aquilo. Eu já tive várias experiências do prefeito ligar para a secretária de saúde daqui no tribunal. A secretária também não estava sabendo, e eles, melhora o controle, está vendo um problema aí. E aqui, essa ferramenta, você não só identifica, não, você chega ao ponto de dizer quem vendeu e qual foi a nota fiscal e qual foi o produto vendido. Então, a auditoria já está pronta para você. Você basta pegar, imprimir no sentido analógico, né? Mas você já pode acionar o laboratório e punir e mandar devolver e recompor os medicamentos. Então, assim, esse é a ferramenta. O mais bacana é que uma ação dessa, né? Você pega um gestor bom e você o ajuda. Você pega o gestor bom e o ajuda. E o gestor que quer desviar,
ele já tem um aviso, ó, meu irmão, não vem que você vai ser pego. Para que você vai ser pego. E aí ele vai corrigir. Esse formato é o futuro. Eu tenho muita esperança que a gente consiga migrar para isso mesmo. Meu amigo, o Instagram, ele quando dá 50 minutos, ele vai nos... 50 não, 1 hora ele vai nos cortar. Então eu queria te pedir aí os 4 minutos, eu acho que a gente ainda tem 4 minutos para a tua conclusão, tuas observações. A gente vai ter que ter outra DR, porque o tema ainda tem muito a que falar. Rony, assim, eu queria agradecer pela oportunidade e convidar quem quiser conhecer o projeto Espaço Cidadania Digital. É um ambiente... O professor Claudio Killa disse um evento no ano passado na Turquia, que ele disse que era o primeiro cowork público do Brasil. Por quê? Porque a gente aqui tem várias estações. Se você quiser desenvolver algum produto que tem a ver com gestão pública e tecnologia, a gente pode recepcionar. A gente está treinando não só gestores, mas o controle social. Vários conselhos estão vindo para cá, de saúde, educação. Os gestores estão vindo, secretário de Estado com equipe, secretário de município, para a gente começar todo mundo junto, num processo de aprendizado, a gente começar a lidar com essas ferramentas. Não é obrigado você ser o expert, talvez você nunca nem mexeu com tecnologia, não importa. Hoje, às vezes, assim, como o ritmo de inovação hoje é tão rápido, que hoje chega a 3 meses uma inovação, que ninguém acompanha. Se ninguém acompanha, eu digo muito isso, todo mundo está no jogo. Então, você pode nunca ter estudado tecnologia, mas é um cara que entende de educação, de licitação. Vamos trabalhar junto, começa a incorporar tecnologia ao teu processo, a estudar, ver opções. Eu não tenho dúvidas que a gente é capaz de criar um grande ecossistema hoje aqui na nossa Paraíba, nos nossos tribunais, nos órgãos de controle, capazes, de fato, de dar um salto qualitativo na governança pública, principalmente do nosso Estado, que é o que a gente tem que focar nesse momento. Gente com vontade, inteligência já consolidada, empreendedorismo, equipamento, vontade, projetos e ideias, a gente está assim, extrapolando. É como se a gente estivesse borbulhando. E isso é muito bom. Eu vejo assim como um momento único. É uma grande janela de oportunidade que surgiu para o nosso Estado e para a gente profissionalmente. Isso aqui também é importante. A gente precisa redesenhar como profissional. A carreira da gente é outra daqui a 5, 10 anos, totalmente diferente. E só tem uma solução, é a gente ter uma mente aberta, capaz de começar a perceber isso e mergulhar. Não pense que você sabe quem não está entrando, ninguém sabe onde está entrando mais. A gente só precisa ter a coragem e a ousadia de entrar. E não tenham dúvidas que os conhecimentos são cada vez mais importantes. Eu vejo alguém dizer assim, essa parte de humanas está... Ao contrário, vai ver, o Facebook agora está contratando muito filósofo. O segundo maior contratante de antropólogo dos Estados Unidos hoje é a Google. Então, quem trabalha com inteligência artificial está percebendo a necessidade de um compliance ético dentro de inteligência artificial. A gente não pode... A gente está desenvolvendo já robô, juiz. A Estônia, daqui a 2 anos, o julgamento de primeiro grau até 7 mil euros vai ser com robô. A gente já pensou no Tribunal de Contas em fazer, já tem inclusive um auditor estudando de criar uma espécie de conselheiro robô. Até o nome tinha, que seria a turmalina, a gente está pensando nisso. Isso é uma questão de tempo. Se a gente não fizer aqui no tribunal, alguém de fora faz. Então, assim, agora para isso vai precisar que a robô tenha conhecimento. Fantástico. Então, assim, tem o medo? Tem a arquitetura do medo que a gente vê hoje? Tem. Agora, celebrem o futuro. A gente é capaz de proeza se a gente entrar sem medo e dar um mergulho nesse mundo aí. Amigo, olha, muito obrigado. Eu é que agradeço muito a honra de ter você aqui. Parabéns mesmo por você ser um guia no TCE para alunos. Eu vejo sempre você divulgando. Sugiro a todos que sigam o perfil do professor André Agra. Ele está sempre falando sobre inovação. A gente percebe mesmo que é uma vocação, que foi uma paixão que o conquistou atuar nessa área. Meu amigo, muito sucesso. Fico muito feliz mesmo com a sua participação. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer uma nova DR em breve. Tá bom? Fica com Deus. Muito obrigado a todos por participarem. Obrigado. Valeu, meu irmão. Uma ótima semana para todos vocês. Até mais, pessoal. Obrigado.